O amor de pai ensina e corrige, visando crescimento. Bem-vindo, bem-vinda à comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindo e nosso irmão aí em Cristo espalhado por aí. Ou bem-vindo também você que recebeu de alguém da comunidade ou de algum irmão esta mensagem, esse conteúdo. Bem-vindo você. Fica aí, aproveite esse papo. Ou se você chegou até aqui, você chegou até essa página, clicou aqui nesse conteúdo, nós aqui agradecemos e nos sentimos bem-vindos aí nesse momento aí na sua tela. Então, muito obrigado. Fica aí, vamos acompanhar esse papo sobre amor, sobre ensino, crescimento, principalmente um crescimento que valha a pena pela ótica de Deus, tá bom? Vamos bater esse papo aí. Nós estamos numa série de mensagens, numa carta do Novo Testamento, que chama 1 Coríntios. Então essa carta aqui a gente está estudando parte por parte e aí mostrando princípios de Deus para a gente. O geral dela, o tema geral para a gente é um amor que conecta vidas, um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Você tem aí na arte, aqui embaixo mesmo, né? Aquela fitinha aqui, ó, aqui embaixo na fitinha, você tem essa arte aí que mostra bem isso daí, tá bom? Vamos lá, nós estamos no capítulo 4 de 1 Coríntios, do verso 14 ao 21, e a gente está finalmente encerrando uma parte, a primeira parte, o primeiro assunto ali que está sendo tratado por Deus daquela igreja lá do primeiro século, lá em Corinto, lá na Grécia, aquele povo bem competitivo, aquele povo que tinha muitas desigualdades sociais, aquele povo que tinha muita novidade, muita gente diferente vivendo junto, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, oh, isso é século XXI, isso aqui é internet, é assim. Muita competição, muita gente cancelando gente, muita gente falando que é melhor do que o outro, porque o outro é um coisa, o outro é uma coisa, o outro nem deveria existir. Cara, a gente está vendo 1 Coríntios, a gente está vendo Corinto, a cidade, e uma igreja dentro dessa cidade, daquela época a gente vê a nossa volta. Então a humanidade nem é tão criativa assim com seus erros, né? Bom, enfim, estamos então terminando esse primeiro trechão, aí, esse primeiro bloco de assunto que Deus vai tratando, esse espírito divisivo, de facção, de gente que, sabe, tudo isso que eu acabei de falar, do capítulo 1 ao capítulo 4, este é o assunto. E Deus está o tempo todo dando argumentos, né? Então, inspirou Paulo para escrever isso aqui, e Paulo foi contra-atacando essas coisas em cada trecho com partes do evangelho. Por exemplo, a igreja lá estava dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, não quero nem saber de vocês, é eu e Jesus e nunca mais eu piso, nem gosto de gente assim, vocês são muito fraquinhos, é só eu e meu Deus e já era. Eu boto um fone no ouvido e Paulo vai contra-atacando sempre com o evangelho. Ele fala, acaso Cristo está dividido? Então vocês não podem estar divididos, vocês têm que estar unidos, ok? Então ele vai argumentando e tudo que eles estavam tendo como assim, ó, padrão de poder, de sabedoria, que era típico daquela época e daquele local, né? Pensa, cultura grega, sabedoria, ó, quem fala bem, quem, uou, como ele... Então todas essas coisas do mundo, também Paulo aqui inspirado por Cristo, contra-ataca falando, a verdadeira sabedoria está em Cristo, o verdadeiro poder está no Evangelho, em Cristo, e vai dando umas invertidas neles ali o tempo todo. E aí também o que se percebe é que aquelas pessoas estavam se desprezando umas às outras, e por esses padrões humanos, olha como eu tenho mais, olha como eu sei mais, olha como nós somos finos, olha, ou alguns outros grupos falando, olha como a gente é bem mais raiz aqui e a gente é muito mais fiel às coisas da tradição e etc. E de novo Paulo fala, gente, vocês, para começo de conversa, eles não eram grandes coisas, poucos de vocês eram poderosos e tinham cargos aí na sociedade, etc., quando vocês foram chamados por Cristo. Então não é isso que define vocês, certo? Paulo não estava falando que dinheiro é problema, que nada de coisa social, mas ele estava falando, esse não é o padrão que a gente se mede. Nem o rico, nem o pobre quer dizer nada, nem o que manja muito das coisas ou o que não sabe nada, ele conhece pouquinha coisa.
Nada disso vai definir. O que define a gente como povo é ser povo de Deus. E aí, ok? Ele vai chegando nisso e ele chega num ponto que ele fala assim, o problema é a imaturidade de vocês. Vocês são crianças em Cristo. Vocês são bebezinhos. Vocês estão de novo precisando de leite. Vocês estão... Não dá para conversar nada mais sério com vocês, mais firme, porque vocês estão bem bebês. E é por isso que tem toda essa divisão entre vocês. É bebezice, é infantilidade espiritual. E por último, ele chega já aqui, quase chegando no nosso trecho, no 14, ele vai elevando o tom. Sabe quando um pai ou uma mãe briga com seu filho, assim, que o negócio vai ficando de um jeito assim, que o filho vai ficando até humilhado, assim, calma, tal. Ele vai falando assim, gente, vocês estão... O que vocês estão pensando? Como vocês são reis, como vocês são bonzões, né? Mas nós que somos nós que somos apóstolos, nós sofremos, nós isso, nós aquilo outro, certo? E ele vai falando ali dos servos de Cristo, como eles tinham um padrão de vida totalmente oposto dessa galera que estava querendo se perfazer ou falar que era muito melhor do que o outro. Falou, a gente passa necessidade, a gente trabalha com as próprias mãos quando necessário, a gente, né, porque os servos de Cristo, eles recebiam também ajuda para continuar pregando a palavra de Deus, mas Paulo fala, quando a gente precisa, a gente bota a mão na massa e faz o que tem que fazer, e também passa fome, e passa aperto, e leva pedrada na cabeça, e quando a gente é ofendido, a gente responde amavelmente, e aí os valores são todos diferentes dos valores que vocês estão tendo. Vocês são crianças, porque homem de verdade, mulher de verdade, em Cristo tem outros valores, e não é de competição, é de ajuda, de conexão, é de se negar uns pelos outros. E isso parece que dá uma chocada na gente quando a gente ouve, que fala, eita, a gente dá uma apanhada de Deus nessa hora, né? Fala, é mesmo, eu respondo na mesma moeda às vezes, né? A pessoa vem falar besteira, eu falo mais ainda em cima. E Deus mostrou que não é o jeito de Jesus, né? Jesus, ele não pagou com a mesma moeda. Na cruz ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo morto injustamente. Nossa, Jesus é bem diferente de mim. E aí parece que a gente cai na real e começa... Não é possível que a gente não caia na real, não perceba a nossa diferença em relação a Jesus. Aquele que respondeu com amor quando foi batido, ofendido. E aí, isso parece que é uma bronca bem forte para a gente, de um pai para um filho, mas a gente está falando que o amor de pai ensina e corrige para o crescimento. E é por isso que do verso 14 ao 21 do 4º capítulo de 1 Coríntios, Deus nos abraça de novo como filhos e fala, calma, eu não estou tentando te esmagar aqui, eu só estou te acordando para a realidade, eu estou te ensinando e agora te corrigindo. O texto diz assim, capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais em Cristo. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Fale conosco, nos ensina, nos corrige, principalmente para que a nossa vida cresça para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O amor de pai ensina e corrige para o crescimento.
É por isso que no verso 14 e no 15 ele diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Amor de pai por filho. Ensina, adverte, chama atenção e fala: para com isso. E aí no 15 ele diz: embora possam ter 10.000 tutores, né, pedagogos lá no grego, né, pessoas que ensinam, vocês podem ter um monte de gente ensinando um monte de coisa para vocês. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O amor de pai ensina e corrige para o crescimento, porque é pai, porque ele tem interesse genuíno no crescimento desta pessoa. Então, do 14 ao 16, né, olha o que ele fala no 16 também. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, do 14 ao 16, nós temos aí a coisa da paternidade espiritual e uma súplica pela imitação. Para quê? Para que eles cresçam. Então, fica bem claro aqui que Deus estava querendo tratar aquela igreja, aquela comunidade lá na Grécia, porque eram filhos deles, filhos dele. Deus estava querendo tratar, corrigir aqueles irmãos ali na Grécia. Deus está querendo falar com você, Deus quer falar comigo, conosco, para nos ensinar e corrigir. Um Deus que nunca contraria as nossas vontades, nunca fala não para a gente, nunca fala isso está errado, não é por aí, é por aqui. Um Deus que não faz isso não é Deus, é a nossa projeção de Deus. A gente imagina um Deus e é um Deus que sempre concorda com a gente. Então não é Deus, isso é ídolo, isso é um falso Deus, isso é coisa do teu coração, do meu coração. Deus de verdade vai falar para a gente não, isso não. E vai levantar o tom com a gente para a gente às vezes ficar quietinho, ai, desculpa, que isso? E vai mostrar qual é o caminho. Para aqueles que viram O Senhor dos Anéis, aquela cena que o Gandalf está ali para pedir para o Bilbo deixar o anel, um anel que é um símbolo de idolatrias e coisas que não é para nossa vida. Então ele fala, né, deixa aí esse anel aí, vai embora, deixa isso aí para o passado. E aí ia começar uma aventura para destruir aquilo, né? Mas aquela pessoa que estava com aquilo devia largar aquilo. E aí o Gandalf fala com o Bilbo, Bilbo, deixa o anel aí. E aí o Bilbo, não, eu deixei, mas estava no bolso. E aí, não, Bilbo, deixa o anel. Não, tá bom, mas para que você quer o anel? Ele vai começar a discutir com Gandalf e parece que tem aquela imagem de uma paternidade ali, porque o Gandalf grandão e o Bilbo, né, pequenininho, um hobbit naquela obra ali. E aí ele fala, por que você quer o anel? Você quer para você, né? E o Gandalf não queria, ele queria que destruísse aquele mal ali. E aí o Gandalf fala meio que estrondando ali, né, com o Bilbo, que é um amigo, quase que um filho espiritual dele. Fala, Bilbo, bolseiro, eu não estou tentando te roubar. Aí você vê que lá no filme, né, fica tudo escuro lá dentro da casa. É claro, é fantasia, gente, tá bom? Tá tudo bem. Fica tudo escuro assim, parece som de trovão. Eu não estou tentando te roubar. Aí o céu limpa e ele fala, eu estou tentando te ajudar. Sabe? É esse amor de pai que Deus tem mostrado para a gente aqui nesta carta de 1 Coríntios, porque Ele está mostrando que Ele quer o nosso crescimento, Ele não quer fazer mal para a gente, só que às vezes Ele precisa falar, para com isso, e Ele vem e o céu fica preto e a gente fica, ai. Fala, não estou tentando envergonhá-lo, não estou tentando esmagar vocês, eu estou tentando advertir como filhos amados. Deus faz isso com a gente. E pais espirituais fazem isso com os seus filhos espirituais. E sim, nesse mundo que a gente está, que é só de falar de família normal, família biológica, a gente já não consegue mais ver direito padrão por aí, porque está tudo muito louco. Só de falar de um pai, de uma mãe, ensinando e amando seus filhos de uma forma que Deus falou, já é um lucro. Mas, gente, se a gente parar só nisso, a gente está sendo egoísta também, porque Deus não nos chama só para casar, ter filhos e ensinar os nossos filhos e depois querer que eles façam sucesso na vida. Deus nos chama para fazer discípulos, Deus nos chama para maturidade espiritual,
Deus nos chama para uma maturidade. Do mesmo jeito que quando a gente é maduro biologicamente, a gente está pronto para procriar, fazer filho e cuidar dos filhos, Deus quer que homens e mulheres dele sejam maduros espirituais a ponto de terem filhos espirituais, de cuidarem de outros que não sejam só os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos. E até nisso, né? Às vezes um avô vai cuidar do filho como um filho espiritual dele, glória a Deus. Um tio, uma tia ou tios vão cuidar de um filho, de um sobrinho, de uma sobrinha ou de vários, como se fossem seus filhos. Isso é paternidade espiritual, é como se fosse uma comunidade criando os filhos espirituais. Mas não deve parar só aí. De novo, a gente vai estar sendo muito egoísta. Paulo está falando aqui que ele é pai espiritual dessas pessoas. Qual que era a relação de sangue dele com essas pessoas? Nenhuma. Quer dizer, o sangue de Cristo. Deus está chamando não só a gente para parar com as nossas pataquadas, falar, para de fazer essa besteira, para você crescer e não fazer mais essa besteira. Claro, mas Ele está falando também para a gente crescer a ponto de fazer discípulos. Então, paternidade espiritual, ela suplica por imitação dos seus filhos espirituais, para que eles cresçam também. Então, Deus está falando com você hoje que você não deve parar só no ponto assim, vou parar de pecar. Legal, é isso aí. Então Deus está te ensinando e corrigindo, legal. Mas Ele também está ensinando você e corrigindo você que se você não faz discípulo, você está em pecado. Sim, essa é a realidade. Jesus, ao ser ressurreto, fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e casem e construam casas bonitas, vão e façam empreendimentos legais, vão e construam coisas e cantem bastante. Não, portanto, vão e façam discípulos por onde vocês forem, casando, construindo casa, tendo empreendimentos, cantando, tudo. Vocês têm uma missão no meio de tudo isso, fazer discípulos por onde se movimentarem. Então, Deus está ensinando a gente, como um pai, Ele está ensinando e corrigindo a gente se a gente não está fazendo filhos espirituais. E não adianta você chegar na igreja e falar, pastor, trouxe essa pessoa. Isso não é fazer um filho espiritual. Isso é dar outro filho espiritual para o pastor e aí tudo bem. Um monte de recompensa para esse pastor lá na eternidade. Mas Deus não queria que fosse assim. Por isso que Deus preparou e deu mestres para a igreja, pastores, líderes, etc., para preparar o corpo, para que o corpo faça essa obra de fazer discípulos. Então, quando você chegar para o pastor e falar, trouxe esse visitante, dá um oi para ele, porque eu vou continuar pastoreando eu mesmo ele, pastor. Eu vou ensinar ele e quando a gente precisar de alguma ajuda, a gente pede ajuda para o Senhor, tá bom? Beleza, é isso aí. O filho espiritual é meu. É isso aí, meu querido. Pais espirituais suplicam por imitação dos seus filhos espirituais. Então você vai começar a pedir e implorar para o seu discípulo crescer junto com você. Falar, não é por aí, você vai ter uns relacionamentos aí que você vai perder a noite de sono. Você vai ficar orando e conversando muito com Deus. Fala, como é que eu falo com Ele? Que não é assim, é daquele jeito. Não, eu vou orar mais, tal. Bem-vindo ao mundo das pessoas que cuidam de pessoas e não só dos seus ali, da sua casa. Deus está te chamando para isso. 1 Pedro 2,9 fala sobre o sacerdócio de todo crente. E Colossenses 3,16, 17 fala sobre a palavra de Cristo habitar ricamente entre vocês. Pastores? Não, entre vocês, igreja. A palavra de Cristo habitar ricamente entre vocês. É para eu viver, não é para você viver, ensinar e fazer discípulo. Não acaba em você. Isso vai para outras pessoas, ok? E o verso 17 deixa isso muito claro. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, que lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Para quem tem problema com igreja, fala, não existe igreja. Eita, a Bíblia está falando aqui. Não, mas eu sou igreja. Não, somos. Não, mas eu... Bíblia, é dar uma lidinha que já dá tudo certo, tá bom? Você pode ter problema com falsas igrejas.
aquelas coisas lá de TV muito estranhas, não são igreja, não é evangelho, etc. Você pode ter tido problemas com lugares abusivos, com pessoas que não estavam crescendo ou falando, ou estavam em falsidade e não era igreja de fato. Mas isso não te desculpa para você não viver igreja, tá? Só um adendo. Mas olha aqui como aquele papo de paternidade espiritual vem para o próximo verso. Então, os filhos espirituais que nós fazemos, nós ensinamos eles e corrigimos eles para que eles cresçam e façam filhos espirituais. Então, a ordem de Jesus é fazer discípulo, que fará discípulo, que fará discípulo, que fará discípulo. A gente não foi chamado para ficar parado cantando, parado jejuando, parado falando, oh, misericórdia, esse mundo tá difícil, não é mesmo? Tá, piora, vai piorar, minha gente. Mas Jesus chamou a gente para fazer discípulo, que fará discípulo, que fará discípulo. Então você vai para se engajar nessa missão. E olha que bonito, o filho espiritual de Paulo, Timóteo, já está em ação. Então filhos que crescem e amadurecem também cuidam e ensinam outros. Ok? O pai, o amor de pai ensina e corrige para o crescimento. Então, se a gente está fazendo filhos espirituais, caminhando com pessoas para que elas sejam ensinadas e corrigidas, visando o crescimento, elas vão crescer, porque Deus dá o crescimento, e elas vão fazer a mesma coisa, elas vão ensinar, elas vão corrigir outras pessoas, e elas vão cuidar do crescimento de outras pessoas. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Como é que Timóteo vai trazer a lembrança? Ensinando, mostrando com a própria vida também. O cara já está pronto para ensinar, para ser um pai espiritual. A gente fica muito devagar e muito com essa coisa de o pastor não ensina ninguém. Igreja que fica dependente de pastor, mega dependente de pastor, é porque ou o pastor não está ensinando isso aqui que a gente está falando faz tempo, ou a gente está ouvindo, é mesmo, misericórdia, é mesmo. E domingo que vem vai ter culto ou não vai? Eu acho um absurdo que não tem essa programação Ai. Vai fazer discípulo, irmão? Não, é mesmo, não é mesmo? Misericórdia, eu tenho que orar por isso, para ver o que Deus quer na minha vida. Ele já falou, está escrito aqui. Vai fazer discípulo, irmão? Eu vou orar para ver o que Deus tem para a gente. Acho que Deus quer que eu mude de igreja. Tem revelado aí que é para a gente ir para outro lugar, né? Tem que ver o que Deus quer para a gente. Ele quer que você faça discípulo. Filhos espirituais que crescem e amadurecem, eles vão ensinar e corrigir, eles vão cuidar e ensinar outros. Timóteo, filho espiritual de Paulo, está indo para o fight aqui, está indo ensinar outras pessoas, está indo lá resolver essas pendências aqui de gente dividida com gente e tal. Timóteo podia ter dentro dele assim um sentimento de, será que eu consigo lidar com isso? Claro que sim, humano. Talvez por isso Paulo tenha escrito tanto para Timóteo, não tema, não vacile, fica firme, meu filho. Deus dá poder para a gente. Não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de mim, não se envergonhe do trabalho. Fica firme aí. Talvez por isso que Paulo escrevia tanto para o filho dele na fé. Fica firme, porque Paulo sabia que era difícil cuidar de gente. Então não se sinta estranho por ter medo, por ficar, mas será que eu consigo? Consegue. Sabe por quê? Não é a tua força, não é o teu poder, é o poder de Deus. E aí do 18 ao 20, nós vemos esse lance do poder, né? Pais que protegem então, né? Então o amor de pai ensina e corrige para o crescimento dos seus filhos. E esses pais espirituais, então, eles estão ensinando, estão corrigindo e eles estão protegendo. Olha o 18 ao 20, o papel de proteção aqui de Paulo em relação a esses filhos dele. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes,
mas que poder eles têm? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O bicho aqui elevou o tom, o bicho engrossou a voz aqui, hein? Pais protegem. Pais espirituais protegem os seus filhos. Isso não é só sobre, o que você está falando do meu menino? Não é isso. Ele está indo para confrontar pessoas que estão numa arrogância e não se sabe se são essas pessoas que estão falando bobagem ou vivendo bobagem no meio do povo de Deus e levando o povo de Deus para esses negócios de eu não gosto daquele, e ficar se dividindo e se machucando. Pode ser que sejam esses arrogantes aqui que estejam causando todo esse mal no meio do povo de Deus. Ao invés de ensinar o povo a se conectar, se negar e todo mundo se ajustando com todo mundo e todo mundo crescendo para Deus, pode ser que esses caras aqui estejam causando mal. E aí Paulo fala assim, então vamos ver, vamos conversar, eu vou passar aí e eu vou ver essa galera aí que está, como eu sou bonzão, no meio de vocês. Então os pais espirituais protegem, ok? E ele fala aqui sobre poder, porque ele diz aqui, né, vamos ver então se esses caras aí têm poder. E aqui a gente entra numa coisa que pode entrar num misticismo e tal, mas realmente os apóstolos de Cristo, eles tinham uma pregação e uma vida que exalavam o poder de Cristo. Por isso que nós cremos apenas um apostolado daqueles que andaram com Jesus ou foram testemunha ocular e comissionados, né, chamado por Jesus pessoalmente. Então, aqueles que andaram com ele, mais Paulo, que Jesus mesmo falou, você vai ser meu apóstolo, ok? Porque esses caras tinham poder brotando deles. Mas não é só isso. Aqui, agora a gente já tem que pensar nos nossos dias também, né? A gente está pensando o tempo todo, mas aqui mais ainda, porque vai parecer que o negócio vai para o misticismo. O que tem poder na nossa vida? Poder de ensinar a gente, poder para fazer a gente crescer de verdade. Não é alguém da igreja que vai botar a mão em você e falar, agora vai acontecer. É a palavra de Deus. Lembra que a igreja lá no início, em Atos, vivia junta, comendo junto e tendo tudo junto, dividindo tudo. Mas qual que era o principal que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos de Cristo estavam ensinando o que Cristo ensinou para eles, e também o Espírito Santo revelando para aqueles homens as coisas que Cristo estava falando e completando a revelação de Deus. Por isso que Jesus falou, vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas, e vocês vão ter poder para fazer isso. Pedro, Tiago, João, os 11 lá, né? Os 12, talvez contando com Matias, e Paulo aqui também. Então, o que Paulo está falando aqui? O que tem poder realmente para trazer crescimento, para trazer uma vida que vale a pena? É a palavra de Deus, porque eles, os apóstolos, comunicavam a palavra de Deus, porque eles eram o canal para isso. Não tinha nada escrito e nada fechado até então, só tinha o Antigo Testamento. E agora, como Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, como Pedro diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, a palavra revelada de Deus é o que tem o poder para nos transformar. É a palavra de Deus. Por isso que começa assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, a igreja de Deus, tal. Aqui está o poder do apóstolo Paulo. Aqui está o poder do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Aqui está o poder deles. Porque é o poder do Espírito Santo, que é o poder de Cristo, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Então, pais espirituais protegem os seus filhos para ensinar, para corrigir eles, também mostrando que é Deus e a palavra dele que vai trazer crescimento, e não tal coisa, não o conselho de tal pessoa, não o vídeo que ele viu, não a vida daquela outra pessoa que o seu discípulo está começando a imitar, e você fala, não tem nada a ver com isso. O que dá realmente crescimento, uma vida digna, é a palavra de Deus. Então, Deus e a sua palavra revelada, ele revelou. 2 Pedro, só esse texto aqui fora de Coríntios, 2 Pedro, capítulo 1,
19, 20 e 21 diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a prestarem atenção, como a candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nenhuma parte da Escritura que se fechou agora veio de, eu tive uma ideia aqui. Não, o Espírito Santo empurrou homens de Deus para gravar isso para a gente. E é esse o poder que nos transforma. Deus e a sua palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. O Espírito Santo revela Jesus em todas as páginas para a gente, e é isso que nos transforma, é isso que nos corrige, é isso que nos faz viver para a glória de Deus. O Pai e a palavra dele, o Espírito e a palavra dele, o Cristo e a palavra dele, o Cristo que é a revelação maior da palavra de Deus para a gente. Então é isso, os pais espirituais então devem usar a palavra de Deus para ensinar, corrigir e agora proteger. Que poder que tem esses caras que estão aí? Eu vou aí, vamos ver quem tem poder então. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, ok? Então, na prática pra gente, você, amado cristão, ou você que está chegando à fé agora, você que está entendendo agora que você quer ser filho de Deus, como é que você vai crescer? Primeiro que a gente chega à fé, a gente é gerado em Cristo Jesus, por isso que Paulo falou, eu os gerei em Cristo Jesus. Então a gente só vem à vida, a gente só nasce de novo, uma vida para a eternidade agora, se cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Aí nós nascemos de novo, mas como bebezinhos na fé. E o que vai alimentar e fazer a gente crescer? Palavra de Deus. O que vai me proteger dos perigos que vão me deixar meio maluco e vão me impedir o crescimento? O que vai impedir, me proteger? A palavra de Deus, ok? Você precisa ler, você precisa ouvir, bota no aplicativo e ouve a palavra de Deus. E que mais? Deus fala na palavra dele que ele vai usar homens, líderes, pessoas para nos proteger do mal. Pastores, líderes vão ter a incumbência de guardar a palavra dele e sempre ensinar para o povo dele. Não é por ali, é por aqui. Então a gente tem homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida para que a gente ouça, para que a gente cresça protegido do mal espiritual, para que a gente possa crescer, ok? Então líderes sadios, líderes saudáveis também vão nos ensinar e nos proteger. Como é que eu vou saber que é um líder saudável? Se ele é submisso à palavra de Deus. Se você abre aqui e fala, aqui fala que não pode, que o cristão tem que viver em comunhão com o povo de Deus e para não deixar de se reunir. Mas esse cara quer me ensinar e ele não vai para a igreja, ele nunca está... Então ele não está submisso à palavra. Então ele não pode ensinar minha vida. Aqui fala que tal coisa, tal coisa, tal coisa. E essa mulher, ou essa pessoa está andando comigo e está querendo me ensinar, me corrigir aqui. Mas ela não está submissa à palavra, então não vai me ensinar, não pode me corrigir. Aqui fala que Deus fala para a gente ser diligente, não preguiçoso. E a pessoa está vindo me ensinar, me corrigir, querer ser exemplo para mim. Mas ela não está submissa à palavra, ela não pode me ensinar. Está entendendo? A palavra de Deus, Deus vai usar a palavra dele para ensinar, corrigir a gente. Deus vai usar o Espírito dele para fazer isso, fazer sentido na nossa mente e no nosso coração. E Deus vai usar homens e mulheres, então líderes, para ensinar a gente, mas homens e mulheres que estão submissos à palavra de Deus. No mínimo estão falando assim, eu tenho problema com tal coisa, com a preguiça, por exemplo, mas eu estou lutando e Deus está me transformando. Aí sim, essa pessoa está submissa e ela não está tampando o sol com a peneira. Então a gente pode ouvir e caminhar junto. Então líderes fiéis à palavra podem nos ensinar. E um ao outro, de novo, a palavra diz que uns aos outros nos ensinamos. Só que se
o um ao outro está fiel à palavra, submisso à palavra. Não me vem querer qualquer irmão me ensinar, se está insubmisso à palavra, vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora, está submisso à palavra, não, mas você é pastor, Rafa, não pode falar. Lógico que pode falar, vem falar comigo. Eu estou com o coração aberto e preciso que você me ensine, a gente se ensine, se corrija uns aos outros. Mas a gente tem que estar, os dois, os três, todo mundo submisso à palavra, né? Não ao nosso ego. Amado irmão, aqui terminamos com esse papo aqui falando que o amor de pai, ele ensina e corrige para o crescimento. Então o primeiro pai dessa história é o nosso Pai Celestial, que quer nos ensinar e nos corrigir. Fica atento, se ninguém te corrige, se você nunca vê nada na Bíblia que te contradiz, então eu não sei se você está realmente conectado com o pai, porque o pai vai nos corrigir, tá? O segundo papo aqui que a gente trouxe foi que pais espirituais, a gente é chamado para ser pai espiritual, e não é só do nosso filho, a gente teve um filho e vai ensinar ele pronto. Não, a gente é chamado para fazer discípulo. Tudo bem, comece com teu filho, com a tua filha, mas vai ter outra pessoa e outra pessoa. Deus quer famílias crescendo, então Ele quer mais e mais pais e mães espirituais. Deixa Ele falar com você, deixa Ele te corrigir hoje, se for o caso, tá bom? E também falamos aqui que os pais protegem e os pais corrigem. O último verso, desculpa, a gente não leu, mas o verso 21 diz assim: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara? É papo de pai, né? Devo ir aí com a cinta, com chinelo, ou com amor e espírito de mansidão? Meu amado irmão, se você é filho de Deus, você está submisso a Deus, você está submisso à correção de Deus, e uns aos outros também. Se nunca ninguém pode falar nada para você, ou você está numa infantilidade eterna, ou você não faz parte da família. Deixe-se ser corrigido por Deus. E os homens e mulheres de Deus que estejam submissos à palavra, ok? Os pais geram, né? Eles geram vida. Então, pai e mãe espiritual vai se negar. A gente deixa tempo, dinheiro, recurso, vontade, opinião de lado para cuidar. Pais vão gerar, só que pais vão advertir, pais vão suplicar para que os filhos andem e mudem de caminho para seguir o exemplo dele. Pais dão exemplo, os pais ensinam, os pais não são exclusivistas. Veja que Paulo falou: por todas as igrejas eu ensino isso. Não é só vocês, que só eu, vocês e nosso projeto aqui. O pai não é fechado, né? A vida de Deus, ela é expansiva. Pais cobram, né? Eles cobram a prestação de conta. Você está mudando esses caminhos. Não existe vida de Deus sem discipulado, sem gente falando: e aí, como é que tá? Você parou com aquilo? Vamos conversar, vamos continuar orando. Não existe, tá bom? Pais ensinam e corrigem para o crescimento. Que Deus possa te abençoar e que tudo que a gente falou aqui até o capítulo 4 possa ser colocado diante dessa ótica. O pai quer sua família unida, o pai quer sua família amadurecendo para uma vida para a glória de Deus. A gente se vê por aí, tá bom?